Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Conectarium. A gente está simplesmente começando uma lua nova no signo de Touro, o primeiro signo de terra. Lua nova é sempre aquela oportunidade da gente ganhando luz, aproveitar sempre os primeiros 15 dias do ciclo lunar, porque quando a lua está ganhando força, a gente está só crescendo na quantidade de luz que a gente vê no céu, a cada mês um signo diferente, para a gente poder pegar emprestado a potência de cada signo, de cada elemento, de cada ritmo, para que a gente possa mobilizar. Lembra que a vida acontece para a gente, mas a gente também acontece para a vida, e a lua nova é uma oportunidade única de criação, de cocriação com o universo. O tempo todo a gente está criando, mas a lua nova, sol e lua juntinhos, no mesmo grau e minuto, dessa vez a 7 graus de Touro, no dia 27 de abril, às 16h30. Então, essa oportunidade para cada um de nós cai numa área diferente. Hoje eu vou fazer um processo um pouquinho diferente. A gente vamos ver a jornada de maio e vamos dar uma pincelada aí nas áreas de experiência por signo. Fica aqui comigo. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, e se você está de volta, você já sabe que é sempre uma honra a gente trocar por aqui, entender como que esse processo está acontecendo aí para você, o que fica, né? O que você reflete. Então eu vou adorar ouvir aqui nos comentários, também saber de onde você ouve. A gente solta um vídeo e não sabe aonde ele vai chegar, então eu adoro escutar de onde vocês estão ouvindo, as diferentes regiões, os diferentes lugares, e agora também a gente tem essa possibilidade de dublagem no YouTube em alguns lugares, então para mim chegar em lugares diferentes, e se você está ouvindo em outro idioma, também vou adorar saber, porque eu acho que a gente vai ter uma revolução nessa questão de tecnologia, de idioma, especialmente com o ingresso de Urano em Gêmeos esse ano, mas a gente tem um monte de coisa para cobrir, deixa eu não me empolgar aqui para a gente seguir nesse ciclo lunar. Então, 27 de abril a 27 de julho saiu aqui, né, gente? Ignora, vamos corrigir, só para não sair errado. Digitei errado aqui. Vamos lá, 27 de abril, a gente começa esse ciclo lunar a 7 graus de Touro. E aí eu tenho colocado para vocês quando que se dá a lua cheia no mesmo signo, que é para a gente fazer esse processo, né, junto, a gente poder... Espera só um pouquinho que eu perdi minha tela aqui, onde eu tô vendo vocês aqui. Espera um pouquinho só. Deixa eu voltar aqui, voltei. Para a gente poder fazer esse processo de planta uma semente e a gente está conectado com a energia daquele signo. Agora a gente vai falar desse eixo do apego e desapego em Touro e a lua cheia em Escorpião, vamos falar disso. Então a gente tem essa energia muito fixa em todo esse ciclo. Normalmente a gente tem um signo diferente que na lua minguante, mas olha só, a lua minguante do ciclo anterior foi a 1 grau de Aquário e essa repete o minguante a 29 de Aquário. Então a gente tem os 4 signos fixos aí representados nesse ciclo lunar, que é um ciclo de fixação. Lembrando que quando a gente fala do ritmo fixo, a gente fala, o nome fixo pode até gerar tudo bem, persistência, teimosia e tal, mas a gente perde um pouco a visão de concentração que esses signos fixos convidam a gente a concentrar energia. Então, cada um no seu elemento. Então, o touro é a concentração em terra, o leão a concentração em fogo. Lembrando que esses signos se dão no mês do meio das estações, né? Então, quando aquela energia, aquela temperatura está plena, né? Dependendo do hemisfério. O escorpião é a concentração em água e o aquário é a concentração em ar. Então, estamos com essa concentração no mês de maio, vamos explorando outras ideias aqui juntos. Então, estamos nesse eixo, né, do apego e do desapego para a gente começar a refletir por esse encontro, né, o encontro de Sol e Lua aqui na Lua Nova em Touro. A gente pensar, então, nessas características do signo. Eu trouxe a postura do yoga, a postura da montanha, o Tadasana. Primeiro que yoga me salva, segundo que a gente trazer, eu pensei nisso da gente trazer para o corpo, que é uma energia muito taurina, né, do aqui e agora. Parabéns aos taurinos de plantão, estamos no ciclo taurino, o primeiro de terra, que traz, é um convite para a gente ir trazendo nessa lua nova essa energia de presença do corpo, porque Touro, como o primeiro signo de terra, traz esse lado corpóreo, esse lado de estamos na matéria, muitas vezes mal compreendido, mas o Touro tem essa visão da materialidade, do concreto,
que todos nós precisamos, né? Então, lembrando que a cada ciclo a gente vai podendo estar em contato com os outros signos, que aliás nós temos os 12 na nossa mandala astrológica. A gente vai falar um pouquinho mais na frente no vídeo que área aí da sua vida, do seu mapa, você tem o signo de Touro. Então, acho interessante a gente trazer. Eu acho que o autoconhecimento passa pelo corpo. Então, essa postura que é tão disponível para todo mundo, né? Que consiga, que não tem uma questão física para estar de pé, mas eu digo assim, não é aquelas piruetas ou estar de ponta cabeça e tal, é um centrar-se na sua planta dos pés, né? Estar presente, estar acolhendo, né? Sentindo a terra que nos acolhe. Tem um monge budista que falava, né? Não sei se era uma palavra do próprio Buda, que falava pise como quem beija o chão, como quem beija o chão por onde pisa. Inclusive, esse ciclo Touro e Escorpião tem muito a ver com o festival budista, né, do nascimento, da iluminação e da morte de Buda. Então, trazer este corpo, trazer o aqui e agora, trazer o momento presente. Então, acho que esse é um exercício bacana para a gente pensar nessa época taurina, diante de um céu anti-touro, né, que é um céu extremamente em mudança, especialmente em 25, como a gente viu, vários planetas. Eu tenho um slide aqui na frente, esse. Onde nós estamos tendo, se a gente computar desde Plutão em novembro, todos os planetas lentos mudando de signo, e não para qualquer elemento, como a gente vem falando, muito fogo e ar, muito evidenciado, e Touro é essa energia de estabilidade que a gente pode trabalhar nesse ciclo lunar. E o ciclo lunar, ele dura até a outra lua nova. Então, a composição desse mapa da lua nova que a gente vai ver, ele tem uma duração de aproximadamente 28, 30 dias. E não é estanque, né, pessoal? Entre um mapa e outro de lunação, de lua nova, a gente tem uma energia de um e de outro ali, mas vamos computar um mês, certo? Para a gente pensar nessa energia e nessa área de experiência com os aspectos que a gente vai ver ao longo do mês, trabalhando esses aspectos, gente, para nós trabalharmos os aspectos, para que o aspecto não trabalhe a gente, né, de uma forma desconstrutiva, ao contrário, para que eles nos trabalhem de uma forma construtiva e co-criativa. Vamos ver um pouquinho, vamos centrar na energia de Touro, que eu acho que é tão importante a gente falar desse signo, né? Primeiro, o encontro, então, esse fecundar, né, de um princípio masculino Sol, de um princípio feminino Lua, ali, né, na geração de algo novo. Então, olhar sempre luz e sombra, como a gente falou, um signo de terra fixo, regido por Vênus, é um signo venusiano junto com Libra, né? Então tem a regência de Vênus, a Vênus ligada à economia. Em Touro a gente fala de assuntos econômicos, porque a gente está falando dessa materialidade de recursos. E a gente poder olhar, então, inclusive se você é taurino, taurina, nós temos uma lua nova, uma lua cheia no nosso signo por ano, normalmente. Então, se você é taurino, taurina, ou tem muitos planetas em Touro, ou Touro muito forte, tem essa ignição do novo na lua nova, né? Então, ainda é mais potente para quem tem Touro forte. Mas para todos nós, então, no céu agora, essa energia de estabilidade, de estruturação, de planejamento, a gente concentrar no lado luz do concreto. A gente pode olhar essa palavra controle para o lado luz e sombra, né? Os taurinos de plantão, muita terra, a galera de muita terra tem a fixação ali do controle, né? Do receio, do medo do fracasso ali na esfera material. A manutenção, o conhecido, usar a perseverança e a resistência do signo de Touro, que resiste, tem um devagar e sempre com Touro, que também vai na contramão desse céu muito, muito volátil, muito fogo, muito caótico. Fogo e ar traz essa energia criativa e caótica, enquanto que Touro trabalha ali na manutenção. No lado sombra, a gente olhar com todo carinho o apego no sentido de o que não serve mais, né? E a lua cheia em Escorpião vai trazer essa polaridade para a gente pensar, né? O cuidar, a resistência à mudança, o resistir e persistir, né? No lado luz, você continua algo que ainda a gente não pode desistir, né? Essa persistência é bacana,
Mas quando há uma exaustão de algo que não serve mais, aí vem a lembrança de Escorpião de que há uma morte, um renascimento o tempo todo. A rigidez, a teimosia, o estar rígido, o excesso de controle, aí o excesso entra no lado sombra, e aquele medo da escassez taurino, né? O touro tem uma questão com a manutenção das coisas, porque traz uma sombra, me escrevam aí taurinos, uma sombra da escassez, um medo da falta. Então pode haver, por isso, uma preocupação muito grande com o futuro. E eu trouxe a postura do yoga para a gente voltar para o centro, porque muitos de nós ou estão no passado, e aí vem um lado de melancolia, de memória de passado, ou estão no futuro com receio do que vai ter, se vai ter para subsistir, como vai ser na aposentadoria, aquele tipo de coisa. Voltar para o centro, né? Voltar para o aqui agora. E quem já está nessas pontas, né? Quem, por exemplo, já está numa terceira idade, está trazendo talvez as memórias ou vivendo esse momento presente de uma forma... fazendo esse balanço de recursos, né? Então a gente olhar esse signo pensando como trabalhar junto com o universo, né? Pensando, né, nas simbologias, eu coloquei 2 perguntas aqui para nós: o que te alimenta, o que nutre, porque touro tem a ver com o que a gente ingere, com o que a gente engole, todo esse lado, como eu coloquei aqui, né, boca e garganta. O que a gente coloca para dentro, essa necessidade de suprir. Enquanto que o escorpião, na polaridade oposta, pergunta o que precisa ser eliminado. Se touro rege a ingestão, o escorpião rege o que a gente excreta, né? Todo o aparelho excretor, sexualidade, essa parte mais baixa do corpo. Então, essa polaridade do que eu consumo. E aí a gente pode pensar em consumo de várias maneiras, pensando em touro neste acúmulo, né, em termos de recurso, e a gente consome não só coisas, né, gente? A gente consome pensamentos, a gente consome ideias, conceitos, enfim. O que precisa ser eliminado, que é o convite da lua cheia em Escorpião. Quando a gente olha essa lua nova, a gente vai ver isso na jornada, a gente vai trazer esses aspectos, mas a lua nova, então, é essa semente que fica ali congelada por 30 dias, essa potência em termos de semente. A gente está plantando essa semente agora a 7 graus do signo de touro, certo? Você vai olhar, pessoal, depois eu vou fazer uma revisão disso quando a gente falar por signo, mas depois me escrevam se vocês têm dúvida onde visualizar os 7 graus de touro. Eu vou dar um exemplo ali mais na frente, mas me fala se para vocês é desafiador achar o grau no signo. Eu queria também entender um pouco mais quais são as dúvidas. Então nós temos uma proeminência do elemento terra aqui nesse mapa de lua nova, vários planetas importantes ali no elemento terra, né, que conta os 3 aqui, né, que estão em terra. Sol e Lua tem uma pontuação mais alta, então tem esse lado da fixação, muitos em signos fixos, como a gente viu, então a contagem por ritmo em fixo está bastante alta. Então nós temos aqui essa grande quadratura T que está marcando, a gente já vem com Marte, né? Nós viemos da Lua Nova de Áries, o Marte estava, a gente falou bastante dessa oposição, vocês que consomem astrologia ouviram bastante. No mapa dessa lua nova, ele traz essa oposição muito próxima, né? O Marte a 4 graus de Leão e o Plutão a 3 graus de Aquário, quadrando então a lunação, o encontro de Sol e Lua a 7 graus. Tá tudo bem pertinho. Então é interessante a gente ver onde no mapa da gente, por isso que eu coloquei por signo um pouquinho mais para frente, esse impasse acontece, né? Onde a gente está resistindo. Nós temos uma energia de poder com Marte e Escorpião, com Marte e Plutão, como a gente vem ouvindo e vendo, e agora essa Lua no signo de Touro convidando a gente para estabilidade diante desses impasses todos. Vênus no mapa é a regente de Touro, né? Então a Vênus aqui no mapa da Lua Nova, ela ainda está em Peixes, no finalzinho de Peixes, ela está a 28 graus, 28, tô sem óculos aqui, 28 graus, e olha só, a Vênus ela está nesse entre Netuno
e Saturno. Então, nós estamos vivendo agora, como a gente vem falando muito, essa energia muito concentrada entre Peixes e Áries. Agora a gente já vê que os planetas estão começando a mover, a gente está indo agora para uma concretização de todo esse fim de ciclo Peixes que a gente vem falando, início de um novo ciclo Áries, está muito essa energia ainda muito forte, ainda vai ficar. Mas essa alunação em Touro convida a gente para ir trazendo para a materialidade, para ir trazendo para o concreto, para ir trazendo para o planejamento. Mas o regente Vênus está em Peixes muito bem colocada, a Vênus está exaltada num signo onde as relações Vênus-afeto conseguem ter um lugar, ter uma empatia, um acolhimento em Peixes. Porém, do ponto de vista até falando mais em Touro, concreto, economia, a gente está entre esses dois gigantes, entre esse diluir de estruturas Saturno-Netuno. Eu tenho comentado e preparado os vídeos de Saturno e Netuno para liberar para vocês esse amolecer de estruturas que a gente está vivendo muito forte com Saturno e Netuno, como princípios, né? Saturno, princípio estruturador, e Netuno, um sentido diluidor. E Vênus está aqui, né, gente, meio que exprimida entre esses dois gigantes e veio de um ciclo de retrogradação que acabou em abril, idas e vindas de relacionamentos, a gente questionando relações, questionando finanças, questões tarifárias impactando o mundo, mudanças da forma como a gente vê a economia, poderes mudando de mãos. Então nós temos um grande balanço venusiano aí, marcado também nessa alunação, para a gente ter essa ideia aqui, né, desses fins e começos, mas Touro convidando então como que a gente coloca em prática, como que a gente fica com o concreto, como que a gente fica com a realidade, Saturno perto de Vênus aqui, que traz o choque de realidade, enquanto o Netuno queria uma mágica, né? Queria algo encantador. Então esse sonho Netuno e realidade Saturno estão ali começando um novo ciclo importantíssimo para nós coletivamente, certo? Então, como tem gente vendo de vários lugares, eu tenho falado mais em aspectos, por isso que eu queria saber de onde vocês estão assistindo, porque aqui essa mandala tá para o Brasil, certo? Então, onde a gente tem uma alunação de casa 7, que é a casa dos acordos, casas, inclusive que tem a ver com relações internacionais. A gente tem aqui no eixo 5-11 essa oposição, né? A casa 5 sendo de alegrias, temas artísticos, crianças, autoimagem, identidade. A casa 11 sendo a casa do legislativo. Então a gente tem esse impasse aqui, mas não vai servir para outros países quando a gente fala de casas. Então eu queria saber de onde vocês mais assistem para eu também, de repente, ir colocando outros mapas aqui. De qualquer forma, a gente vê esse protagonismo nesse ciclo de Marte e Plutão, que a gente falou muito deles, que essa energia de assertividade, essa energia de impulso, de agressão, por outro lado, a energia de potência, né, da gente rever e se ressignificar as coisas com Plutão. As situações ganhando uma profundidade, olhando a crise, mas ainda estamos, eu estou chamando a atenção porque é uma quadratura T. Eu costumo pender para o otimismo, mas a gente precisa cuidar ainda. A gente precisa ver essa questão da agressividade em nós dentro de um cenário global bastante tumultuado, escaladas, temas ligados ao poder, ainda isso evidenciado, sem dúvida nenhuma. Olhando aqui, então, eu deixo a de abril, mas estamos em maio. Eu deixo só para eu localizar aqui que a de abril a gente teve, então, estamos tendo a lua nova no final dos meses, certo? Aqui no final de abril, mas a gente já está falando de maio, porque no finalzinho do mês já. Então, nós temos a jornada de maio, que eu queria ressaltar os assuntos mais importantes para nós, com um grande marco histórico, que é o ingresso de Saturno em Áries, que fala, né, dá assim, um start importantíssimo desse novo começo. A gente está falando do primeiro signo do zodíaco. Vai ter uma série de vídeos sobre Saturno em Áries, mas aqui a gente já pode ter um spoiler. Eles estão juntos, tá, gente? Saturno e Netuno tá ali já operante essa conjunção, por isso que eu vou soltar os primeiros vídeos falando sobre Netuno e Saturno juntos. Já tem vídeo de Netuno em Áries,
mas a gente está com esse chamamento, né, do eu, dos novos começos, da individualidade, das questões ligadas à personalidade, à forma de comportamento, como nós nos comportamos, como nós damos inícios, os novos inícios. A conjunção exata de Saturno e Netuno acontece a 0 de Áries, então é o 0 do 0. Esse ingresso de Saturno em Áries até 1º de setembro, principalmente se você tem Áries forte no seu mapa, ou os signos cardinais, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, entender quais são esses planetas, essas funções, a gente vai falando sobre isso, mas tem essa energia de início com a contração de Saturno que convida a gente a ficar com o que importa. Saturno tira as gorduras, tira as firulas todas para que a gente e dá essa sensação de contração, de trabalho, é um significador de trabalho para que a gente fique com o que importa. Então nós temos esse marco aqui para o final do mês do ingresso de Saturno em Áries e queria chamar atenção em alguns pontos para a gente manter em mente até quando a gente for trazer aqui para os signos. Temos Vênus em Áries o mês todo até junho, certo? Então aproveitem, arianos, tem esse outro lado de Áries. A gente está com essa energia de facilitação de Vênus. Então isso é um pequeno benéfico ali, dando um gás para a gente. E a gente vai ver que essa Vênus tem os seus aspectos de facilitação, especialmente, cadê? Vênus e Marte, aqui, né, em 22 de maio, esse embate que Marte está sofrendo ganha esse contorno de amenização, né? Os amantes ali, Marte e Vênus, num aspecto de sexto. Então, a Vênus em Áries, o Marte já em Leão, também ficando até junho. Então, essas funções é importante a gente saber, né? A função afetiva ainda em Áries, que tem esse tom desafiador, no sentido de a Vênus está exilada em Áries, está fora de casa, já que ela rege Libra e Touro. Então a gente tem o desafio das relações, o lugar do eu. Nós falamos disso no vídeo de Vênus, tem um vídeo específico só sobre isso, deixo aqui os links para vocês assistirem, mas é um pequeno benéfico nesses inícios que a gente está tendo, né? Bom, ciclos novos, né, gente? A gente olhar as conjunções que são tão importantes no mês, a gente começa um mês com todo novo começo, a gente está falando de um novo ciclo que começa, de Vênus, Netuno. Lembra? Ela está aqui juntinha. Opa! Ah, não, já estou na lua cheia. Peraí, deixa eu voltar. Ela está aqui entre Saturno e Netuno, então a gente está vendo essas conjunções acontecerem agora, nós estamos vendo em perspectiva aqui na jornada. Então esse novo ciclo, né, de Vênus, Netuno, que tem a ver com o encantamento, os dois são... Netuno é a 8ª superior de Vênus, né? Então nós temos o olhar para o encantamento, para o romance, né? E para a idealização também, que a gente tem que ter cuidado. Aqui nesse vídeo, depois eu vou pensar ao longo do mês o que eu achar e vocês também me comentem o que vocês acham interessante em termos de aspecto, mas os pontos principais para a gente manter em mente de uma forma macro. Outro dado importante da presença marcante de Plutão ainda e Marte, como a gente viu no mapa da Lua Nova, um outro dado é a retrogradação de Plutão, 4/5. Ele começa a retrogradação, fica meses, depois eu vou colocar na descrição, que normalmente eu coloco até quando vai, depois eu coloco para vocês. Fica meses retrógrado, mas quando inicia a retrogradação, a gente tem um outro movimento com relação àquele planeta. Então a gente tem um certo tranco ali de movimento, né? Onde a gente se questiona questões de poder, questiona questões de crises ligadas a Plutão, o que torna essa oposição nesse ciclo, oposição Marte-Plutão, ainda mais importante, como a gente lida com os embates, com o poder, figuras de autoridade, enfim. O Mercúrio está ainda em Áries no comecinho do mês, dia 10 entra em Touro, então aqui a gente ainda se beneficia dessa energia fogo e ar, né? Mercúrio e Júpiter, ideias expansivas, ir além das fronteiras, né? Um otimismo. E a Vênus, Plutão em sexto, aqui é outra oportunidade, a Vênus ainda a Vênus em Áries, pegando um sexto com Plutão,
é que a Vênus está em Áries o tempo todo, né? Ela acabou de voltar para Áries. Então a gente pega no comecinho ainda de Áries essa oportunidade de sexto da gente aprofundar a crise ou trabalhar o que não está legal de uma forma harmônica sexto, nas relações especialmente, e onde toca Vênus a gente também tem uma interpretação financeira, tem uma interpretação de recursos. Aqui a gente pode ter alguma facilitação, alguma amenização com relação a esses assuntos tantos de questões econômicas, né? Apesar da gente estar neste ciclo de contração com Saturno e Netuno. No dia 10, então, a gente muda a vibe da comunicação. Eu acho muito interessante a gente saber as posições das funções planetárias, porque a gente vai com o flow, né? O Mercúrio, a forma de pensar, então, em Áries, que é super impulsiva e sincericida até, em Touro, aqui o tom já é mais de estabilidade. Touro ganhando força aqui de estabilidade, de pé no chão, de cuidado. O Touro tem esse lado, né, de acolhimento, de cuidado receptivo. Um signo yin, ao contrário de Áries, que é yang para fora, o yin é para dentro. O yin é a introspecção, o cuidado. Então, o senso prático mental, né, a mente voltada para o prático, para o concreto. Temos a lua cheia de Escorpião, e aí só fazendo uma pincelada muito rápida, a lua cheia de Escorpião vem com Urano. Lembra por onde está passando? Aí a gente já vai ser no grau 22, se não me engano, e aqui no finalzinho, e encontra o Urano lá no final de Touro. Então aqui tem um tom de imprevisto, de oscilação, de alternância, de inovação, de ruptura. Então é uma lua cheia que tem essa tônica uraniana no céu aqui, convidando para a gente pensar no que não serve, no que não funciona mais, Escorpião, como a gente falou, com o toque, com o tempero de Urano, para a gente pensar numa forma alternativa, para a gente estar aberto às oscilações, à mudança de ângulo, à mudança de perspectiva. Faz sentido aí para você? Me conta o que tem, onde cai então esse 22 graus de Touro no seu mapa, certo? E aí nós temos então em Touro os aspectos de quadratura. O Mercúrio entrou em Touro, encontra Plutão em Aquário em formato de quadratura agora. Agora aqui, esse dia 12, essa lua cheia, esse pedacinho aqui, gente, a gente vai olhar com carinho, né, a comunicação, olhar com carinho como a gente fala, as reuniões que tiver. Aqui a gente tem uma energia intensa vindo de uma lua cheia, aqui é no mesmo dia, né, lua cheia em Escorpião. Nós temos essas seguidas aqui com a intensidade. A mente, então, agora está mais indisposta, né, para ouvir essas profundidades plutonianas. Aqui a gente tem talvez notícias mais difíceis ou temas mais críticos vindo à tona, com o novo ciclo Sol-Urano trazendo um dia inovador lá no dia 17. A gente tem, então, como pegar carona na inovação de Urano aqui. No dia 17 tem o tom do inovador, do à frente do seu tempo, do futurismo uraniano, questões de tecnologia, questões não pensadas, conversas muito diferentes, e o cuidado ainda com o lado pontiagudo da fala, o lado de embate, o lado da impulsividade aqui com Mercúrio e Marte. Assentamos um pouco aqui, Sol-Saturno, traz o lado da consistência, traz o lado da estrutura, num aspecto harmônico. A Lua míngua em Aquário, como a gente viu, uma introspecção nesse lado mais mental de Aquário. E aí o Sol entra em Gêmeos. Aqui a gente tem uma mudança de tom no dia 20, saímos da estrutura taurina, entramos na mobilidade, na eletricidade, na velocidade de Gêmeos. Sempre a gente tem essa mudança de velocidade, né? Touro é devagar e sempre. Touro vai mais, precisa desta lentidão, né? O próprio touro, animal como símbolo, é lento e consistente, lento e construindo algo pouco a pouco. Em Gêmeos a gente vai para essa energia de comunicação, veloz, troca, ponte, contatos, a gente entra nessa energia geminiana e aí a gente vai encontrando a galera que está no signo de fogo e fazendo esses sexteis aqui.
a Vênus em Áries, o Sol, o Netuno em Áries também, o Sol entrou em Gêmeos. Então aqui a gente tem essa energia fogo e ar, essa energia de criação, de potência, de intuição, né, de otimismo. Então aqui a gente tem aspectos favoráveis, incluindo um Sol-Plutão aqui, olha que interessante. Então essas crises aqui a gente ganha uma oportunidade de ressignificar, de olhar com luz a crise, Sol, a luz, né, entrar fundo, Plutão, mais um aspecto de harmonia. Mercúrio, Urano aqui é a mente, veja que a gente tem essas conjunções com o que está em Touro, encontrando Urano, que aí é uma forma de pensar inovadora, a gente poder pensar de uma maneira alternativa. A mente, Urano está muito bem, Urano é a oitava superior de Mercúrio, então tem uma criatividade ali para a gente usar e olhar situações de uma maneira mais macro, em contexto. Tudo que a gente está olhando aqui, gente, a gente olhar em contexto, porque como você vive a sua vida, o que você está passando, as situações que você está vivendo, são únicas e intransferíveis. E aqui no dia 25 a gente tem então esse marco. Só um ponto super importante, eu sempre esqueço de falar. Aqui as datas são o grau exato de perfeição, mas claro que esses aspectos estão atuantes, até por conta do que eu comentei no mapa da Lua Nova, eles ficam, especialmente quando toca um planeta lento, ele fica vigente dias antes, semanas antes, a depender dos planetas mais lentos, mais tempo. Então, são energias que, né, que acabou ontem, começa hoje uma nova, né? Então, esse Saturno em Áries, eu acho importante nesse mês de maio, a gente deve sentir essa questão com figuras muito marcantes, as personalidades marcantes em Áries, os novos começos, a gente ficar de olho aqui em como isso traz no vídeo de Saturno, Netuno em Áries, e Saturno em Áries também vou fazer separado, a gente vai ficar mais clara toda essa energia de novo ciclo que está trazendo para nós, o início do início, né, marcando esse novo ciclo. E aí, então, a gente tem essas outras oportunidades, porque o Mercúrio entra em Gêmeos, signo de ar, e vai encontrar a galera que está em fogo, né? Então, tem esse pós-entrada de Saturno, tem esse tom criativo, né, para a gente fazer uso, especialmente com a mente, né? Como a gente está usando, tudo começa na mente. O primeiro princípio hermético é o mentalismo, como que a gente coloca primeiro, então, essas ideias em harmonia aqui. No dia 27, um mês certinho, Lua Nova em Gêmeos, a gente vai voltar aqui para falar de Lua Nova em Gêmeos, um novo ciclo geminiano, e terminamos um mês com Sol Mercúrio, né, com um casinho aí de Sol Mercúrio, o Sol no coração, né, o Mercúrio no coração do Sol. Bom, vamos lá, gente. Então, falamos um pouquinho aqui. Vamos fazer, então, eu vou só fazer alguns comentários aqui para vocês. Aí vocês podem transitar aqui em torno dos signos. Essa é apenas uma inspiração, tá? Já que o seu mapa tem outros graus. Eu te convido a ver o grau, o seu ascendente e, de repente, o seu Sol. Ou se você tiver muitos planetas em um determinado signo, talvez seja interessante. Mas por que a gente está tratando como ascendente? Porque o ascendente é o signo onde começa, né, a nossa mandala. E aí, você está vendo aqui no mapa do Brasil, o ascendente está começando lá quase no final de Aquário. Quando eu estou falando por signo, eu considero 0 grau começando na casa 1. Então, tem que transpor para o seu mapa, certo? Então, o que eu eventualmente falar, provavelmente casa 2, essa alunação para Áries, você, de repente, a tua já está numa casa 3, depende, você precisa fazer essa transposição. E o que eu tinha comentado, se é difícil para vocês localizarem, por exemplo, 1 grau de lua nova ou de lua cheia, então a gente vai procurar, por exemplo, 7 graus de touro. Você vai olhar, é que pode confundir, né, gente? Tem as cúspides das casas, mas a gente precisa olhar as delimitações do signo. Então a gente vai ver, o touro começa aqui, 0 de touro aqui, está no meio da casa 3 do mapa do Brasil, tá? Só peguei como exemplo. Então, aqui, olha, a gente vai ver o grau 7 está mais ou menos aqui. Você vai procurar onde está essa faixa de touro no seu mapa e onde o grau 7 está caindo, que área de experiência está caindo o grau 7. Essa inspiração que eu estou trazendo aqui te ajuda um pouco a localizar,
certo? Vamos lá. Para Áries, que é esse signo que já está com bastante coisa aqui na casa do ascendente, nós temos esse novo ciclo começando numa casa 2, casas de recurso, de valores. Então veja aí como você pode pensar em métodos, em recursos, em ganhos, em trabalho. Urano já está passando por ali. Aqui dá para ficar, gente, muito tempo em cada signo, mas eu quero trazer os aspectos principais que a gente viu na jornada para inspirar você a criar junto com o universo e poder trazer você para a vida, né? Não a vida só acontecendo para você, mas como trazer então essas novas sementes para esta área de valores, quanto ganha, quanto gasta, como está organizando o orçamento, os métodos de produção. E eu chamei atenção aqui para a quadratura que está acontecendo no céu, que a gente viu, para essas áreas onde está passando Marte, né? Então, possivelmente, veja no seu mapa, na casa 5, que é uma casa de identidade, de processos criativos, de filhos, de namoro, e a casa 11, planos, projetos futuros, amigos, grupos, tribos, né? Então, estamos aqui, o plano e como a sua identidade opera, né? O que te faz bem, o que você gosta, talvez esteja brigando com essa questão de recursos. Me conta se faz sentido. Estamos num eixo de apego e desapego, lua nova, novas sementes na 2 e o desapego acontecendo na 8, que é essa casa, quem tem ascendente em Áries tem a mandala astrológica ali natural, é a mandala natural. Então a casa 8 ali em Escorpião, o que precisa ser eliminado, o que não serve mais, os temas de sexualidade, os temas do dinheiro compartilhado com outros, do que precisa ser administrado, né, em termos de recursos compartilhados. Então, chamando a atenção desses pontos que a gente conversou, né, e pegando, tem bastante coisa acontecendo para quem tem ascendente Áries e Áries. Nós temos uma junção planetária aí para vocês, um chamado dessa individualidade que é tão importante para Áries, que já é um signo que sabe quem é, que veio reforçar o eu e tomar vantagem dessa Vênus passando por aqui ao longo do mês todo. E do Mercúrio passando pela casa dos recursos o mês todo. Então a mente também elaborando sobre esses temas de recursos, pequena benéfica ali facilitando essa casa 1, possivelmente, junto com esse marco histórico de ter a identidade, se você é o ariano de planetas ou no ascendente, a forma de se comportar ali de cara, né, passando por essa reformulação grande de Saturno, Netuno. Me conta se faz sentido, arianos. Espero que seja um ciclo incrível para vocês. Bastante coisa acontecendo por aí, me conta, imagino. Para Touro, gente, nós temos então essa lua nova caindo no ascendente, caindo na casa 1, certo? Então é uma casa angular, uma casa importante, a forma de se comportar, o novo ciclo para vocês, né? Quem tem Touro forte, lembra que eu comentei uma lua nova, uma lua cheia por ano, em linhas gerais. Às vezes a gente tem umas dobradinhas. Então, na casa do comportamento, na casa da autoexpressão, como você se comporta, como você se coloca, como é que é o eu no mundo, como é que é essa expressão individual, o que você quer começar, o que meio que as coisas estão mais na nossa mão quando a gente está falando de casa 1. O cuidado nessa quadratura T, que a gente está falando também de casas angulares, nesse embate entre os poderosos. Por onde passa Marte, a gente precisa cuidar da nossa agressividade, da nossa impaciência. Então, Marte está passando ali pela casa 4, a casa da família, do lar, do acolhimento. Marte também usando no lado luz, tirar as coisas do papel, energia, mobilizando coisas do lar, da casa. E o cuidado ali para o Plutão, quem estiver realmente passando por Plutão na casa 10, os temas de autoridade, de embate, talvez aqui nesse mês, essa quadratura T, na forma de se comportar, já que estamos falando de uma tensão, a gente precisa trazer, talvez você de ascendente touro, trazer essa consciência da forma de se comportar, que tipo, coloca tudo que eu estou falando dentro do seu contexto. Então, o que você está vivendo, quais são as situações,
tem uma projeção de energia grande aí nesse mês, com esse embate pegando em casas angulares. O que dá para fazer para amenizar, né? O Mercúrio também, a fala, você como porta-voz, também passando ali numa casa angular. E a lua cheia na casa 7. Então também tem esse eixo, todos os eixos importantes da cruz do mapa ali mexidos nesse ciclo. Então, essa lua cheia chamando atenção para a forma das parcerias, associações, né, com esse tom uraniano que a gente viu de oscilação ou de inovação, né, ou de abrir a cabeça, de ver a situação por outro ângulo. E a conjunção aqui Netuno-Saturno, junto com a Vênus, né, passando por essa casa 12, essa casa de espiritualidade, de entrega, né, de ir procurar um entendimento maior. Me conta como que você está vendo tudo isso. Para Gêmeos, a gente tem essa lua nova caindo na casa 12, na casa de espiritualidade, de entrega, da gente se esvaziar, talvez seja um ciclo de esvaziar, de procurar uma introspecção, de procurar entender, olhando para si mesmo. A casa 12 é super mal entendida, né, gente? Uma conexão com o divino, o cordão ligado com o divino. E é um contraste para Gêmeos, que é um signo tão sociável, vivendo uma casa agora que é uma casa mais intro, uma casa mais de entendimento, de revisitando, talvez ligado em memórias, nesse ciclo, com o Mercúrio ali, sonhando mais. E essa quadratura T aqui caindo, então, veja ali o Marte caindo na casa 3, que é uma casa de parentes, irmãos, meio social próximo, fala, comunicação. Então ali mais pontiagudo na fala, mais dinâmico, tá falando mais, divulgando mais, trabalhando suas mídias, que é um tema geminiano. E o Plutão ali numa casa 9, revendo crenças, filosofias, mobilizando temas ligados ao exterior. Aqui há uma impaciência, né, gente? Casa 3 é uma casa de trânsito, uma casa de mobilidade. Então, cuidado da impaciência, não briga no trânsito, não dá corda para as raivas das pessoas nesses lugares de mobilidade, certo? Aproveita esse último toque em junho, a gente já tem o Júpiter entrando em Câncer. Então, foi um ano de Júpiter no ascendente. Me conta aqui como que isso foi expansivo para você. Um período de expansão muito bacana, né, de possibilidades. Urano ali ensaiando entrar no ascendente. Vamos falar muito sobre isso também. Urano em Gêmeos é um marco super bacana. A conjunção Saturno e Netuno, com a facilidade de Vênus aqui, mexendo provavelmente em planos, projetos, amigos, tribos, pensando muito nesses projetos futuros. Me conta o que você tem aprontado por aí. E a lua cheia, então esse ciclo tá pegando o eixo do pequeno templo, né? A casa cheia cai na casa 6, que é a casa do bem-estar, do cotidiano. Então, pensando isso, como que é o bem-estar, né? O que você... Isso a lua cheia vai trazer, essa polaridade o mês vai trazer, né? De plantar semente no grande templo, que é a casa 12, dessa espiritualidade, e a lua cheia chamando esse bem-estar das atividades repetitivas, que é a casa 6, do cotidiano, do que a gente faz todo dia, da engrenagem da vida para ela funcionar, certo? Então me conta aqui como que isso ressoa aí para você. Para Câncer, essa alunação cai na casa 11, que é a casa de projetos futuros, grupos, amigos, possibilidades, interação social, juntar pessoas, grupos de afinidade. Então você pode aproveitar para ver o que conecta, ver quem te chama. É o eixo acionado, o eixo da criação, né? Casa 5 na lua nova, na lua cheia em Escorpião, acionando a casa 5, que é a casa da alegria, dos prazeres, do talento, e a lua nova chamando para o projeto futuro, para aquilo que pode ser distribuído, como que você distribui seus talentos. Mercúrio passando ali também, pensando em planos, projetos. Então temos isso acionado. A quadratura T, deixa eu ver um negócio aqui. Ah, já falei, tá. A quadratura
essa quadratura aqui envolvendo Marte e Plutão, a oposição Marte e Plutão, quadrando a Lua Nova, no eixo do apego e desapego. Então, você de ascendente em Câncer, possivelmente, que você vai repor para o seu mapa aí, está vivendo, então, um trânsito de Marte na casa 2 e Plutão na casa 8. Então, aqui, energia de Marte para gastos, para forma de ganhar dinheiro, impulsos, cuidar dos impulsos de gasto. E Plutão na 8, para quem está vivendo Plutão na 8, tem que sempre cuidar dessa coisa do dinheiro compartilhado, estruturar isso, porque ele traz essa transformação na forma de viver o dinheiro compartilhado, sexualidade, transformações profundas. Então, esse eixo do apego e desapego, ali quadrando esses planos futuros. Então, talvez aqui precisando equalizar a matéria para os seus planos, né? Entender como trazer para o concreto para que o plano vingue, talvez isso. Signos cardeais ou cardinais estão vivendo esse grande enfoque em Áries, né? Estão sendo acionados. Então a conjunção, Saturno-Netuno acontece numa casa 10 para ascendente Câncer. Eu vou soltar mais vídeos sobre isso, mas aqui é uma mobilização grande de meta, carreira, profissão, passando aí por essa diluição de Netuno e reestruturação de Saturno. Mas estamos aqui para falar desse eixo, né? E, claro, em junho, preparar os motores aí, vocês que têm esse grande enfoque em Áries e o benefício de Júpiter entrando em Câncer, também vou soltar sobre isso os vídeos, em junho. Então é um ciclo de expansão para Câncer, a entrada de Júpiter ali no seu signo, bem bacana. Certo? Vamos em frente? Me conta que isso fez sentido para você. Leoninos de plantão. Leoninos de plantão, temos então a Lua Nova caindo lá na casa 10. Casa de carreira, meta, profissão, novos ciclos. Vocês que são concretizadores ali de casa 10, quem tem ascendente Leão, trazendo luz, novas sementes. O Mercúrio também está ali, como a gente viu, pensamento, alternância de Urano, que já causou aqui, imagino, nos últimos anos, aí vocês me contem. Então temos aqui esse novo ciclo, casa 10 e a lua cheia pegando casa 4, base, família, lar, né? O escorpião trazendo ali esse eixo do doméstico e do social, né? Do externo, do interno e do externo. Essa casa 4, o poder doméstico e o poder no mundo, aqui a casa 10. A quadratura T aqui é interessante quando cai nas pontas, né, gente, dos signos fixos, a gente vai olhar, a gente pega o eixo 1, 7, que também vale o cuidado. Leoninos, aí tem bastante coisa acontecendo, né? O Plutão tá lá em Aquário, Plutão tá no começo de Aquário, tá, gente? Se você é Leão lá dos últimos graus, tá longe ainda, importante isso também. Mas temos ao longo do mês, até começo de junho, né, o Marte ali no seu ascendente. Então, aqueles cuidados do excesso de energia, é legal para tirar as coisas do papel, para gás, isso, é aí que tem que usar Marte, né, dinamizar e tal, muito bacana. Por outro lado, pode estar mais impaciente, pode estar mais provocador, se sentindo provocado, provocada. O cuidado na velocidade do físico, né, no corpo. Então, como o Marte acelera muito, cuidado na hora de andar, na hora de se mobilizar, né, de transitar, porque parece que a energia dentro do corpo está mais alta do que o corpo acompanha. Então, vale este cuidado de como se comporta, porque o Marte traz muito esse impulso de briga aqui, por um lado, né? O Plutão está ali transformando a casa 7, que é a casa de parcerias, associações, casamento. Então, esse eixo eu e o outro é bastante coisa quando pega os signos fixos, porque comportamento, o outro, aí a lua nova sendo plantada nas metas e a base emocional com a lua cheia ali no lar. Por outro lado, muita potência. Veja aí como você usa essa... É o ciclo que você está plantando a lua nova lá no alto do seu mapa. Aproveite para criar, né, como você lida com a autoridade, também esse tema, né? Então,
vale o cuidado aqui, e como você lança novas sementes para essas metas tão ambiciosas ali na casa 10, né? Aqui a conjunção Saturno-Netuno caindo na casa 9, o Áries sendo acionado, que é uma área de exterior, aumento de perspectiva, temas legais, aumento de fronteiras, temas internacionais, a Vênus facilitando aqui também, certo? Então me fala como isso ressoa aí para você, me conta. Virginianos de plantão, vamos lá. A Lua Nova caindo na casa 9, que é a casa de abertura de perspectiva, de conhecimento, de ir além. Por isso rege o exterior, aventuras, crenças, filosofias, fé, vida acadêmica. Pensando em estudar, colocando novas sementes de aprendizado, de estudo. Urano já estava ali transitando. O Mercúrio, pensamento também, dando forças para Touro, como a gente viu, numa casa de busca de algo maior, de busca de elevação. Temas legais também estão envolvidos na casa 9. Aqui nós temos a quadratura T que eu estou chamando a atenção, o Marte e Plutão nesse eixo 6, 12. Então aqui a gente tem o Plutão mexendo bastante nessa área do dia a dia, o gerenciamento do bem-estar, que é a casa 6, como lida com as miudezas da vida, né, como lida com a rotina, com o cotidiano. E o Marte ali, então, estimulando essa área de espiritualidade, essa área de entrega. A pegadinha só com o Marte na 12 é que o Marte é um planeta que quer fazer, que quer ser fazedor, que quer que as coisas se movimentem, né? É autônomo. E na casa 12 é uma casa onde a gente tem menos livre-arbítrio. É como que a vida fala, ó, agora tá comigo. Então, uma paciência aí no mês para deixa as coisas, o que não der para fazer, o que está sob a guarda das circunstâncias, let it go, né? Dá uma afrouxada para não se estressar demais, já que isso aqui também é uma quadratura, né? Isso aqui é uma quadratura ali para... Talvez aqui as ideias estejam mais rígidas, né? Na casa 9 tem uma coisa de... o Mercúrio está passando ali, de ideias fixas. Dá uma afrouxada ali. A conjunção Saturno e Netuno, que a gente está falando muito, e o ingresso de Saturno em Áries na casa 8, que é uma casa, e Vênus está ali também facilitando, uma casa do dinheiro compartilhado, de ganhos grandes, mas também pensar como que você estrutura finanças. Sempre que a gente está falando de casa 8, a gente está falando do dinheiro grande, tanto no sentido de ganhar, quanto no sentido de ter que estruturar para cuidar de patrimônios, enfim. É uma casa de sexualidade, de transformações profundas, de busca pelo oculto. Então, mexendo aí em profundezas de casa 8, é uma oportunidade de mexer com esses temas para vocês. Grande benéfico Júpiter ali no final da casa 10, que deve ter trazido várias expansões, e já entrando na casa de grupos, amigos. Então temos esse eixo aqui acionado, né? A lua cheia aciona a casa 3, que é a casa de contatos, de divulgações, de irmãos. Então esse eixo de mobilidade sendo acionado, né? O eixo de movimento. O que vocês estão aprontando por aí? Me conta como que está movimentado para vocês, se fez sentido. Para Libra, essa lua nova cai na casa 8, que é essa casa do oculto, de ver o que está crítico. Casa 8 temida porque a gente entende mal ela, para começar a conversa. A casa 8 traz para a gente o que estava abaixo do nível do visível para que seja trabalhado, para que venha a ser visto. Então é a casa das crises, mas a gente só olha assim a crise, não, crise para ser trabalhada. Também, sempre, como eu falei, né, a casa 8 tem a potência de ganhos, tem toda essa questão que mobiliza o dinheiro compartilhado, onde você pode, ali a gente está falando de Sol e Lua, novas sementes, o Mercúrio, contatos, você pode mobilizar esses ganhos compartilhados, e essas questões de dinheiro coletivo também pode ser o tema desse novo plantio. Então, o que está dentro do seu contexto, você está lidando com relação ao dinheiro compartilhado, ao dinheiro que não é só seu, né? Dinheiro de casamento, dinheiro de partilhas, dinheiro de
consórcios, de um dinheiro que você depende de uma pessoa ou de uma instituição. Né? Temas profundos de sexualidade, de entender o que está oculto, né? Entender o que estava para baixo da linha do visível. A quadratura T aqui acionado, nessa oposição, casa 5, Plutão mexendo ali com identidade, relação com os filhos, romances, o que faz bem, talentos. E o Marte ali no mês, o Plutão é lento pra caramba aqui, mas o Marte fica aqui um mês, na casa de grupos, amigos. Aqui olhar, será que esses embates estão acontecendo na área de grupos, amigos, no seu meio coletivo ali de amizades? Por outro lado, ele é um motor onde você pode ter mais contatos, ou se engajar em mais grupos, ou ser mais chamado. Por isso que depende do contexto como você está vivendo cada situação, certo? Então, como eu estou chamando a atenção, porque a gente tem esse embate aqui, né, entre o que quer fazer, que é a casa 5, a casa da alegria, do que faz bem, do como distribui, né, como chega para mais gente esses seus talentos, casa 11, e a casa 8, que traz um lado da profundidade, de estar trazendo temas inconscientes ou temas, não sei, me conta, o que está sendo trabalhado aí nesse seu cenário, ok? O Júpiter deveria até estar mais um pouquinho para cá, porque ele está saindo de Gêmeos, o grande benéfico, entrando em junho na casa 10 aí para ascendente Libra, muito bacana, aproveitem, vamos falar disso no próximo mês, mas tem essa potência, né? A quadratura, a conjunção Saturno-Netuno, com a presença de Vênus, que facilita aqui, como nós falamos, numa casa 7, que é uma casa de parcerias, associações, casamento. Como eu falei, o pessoal cardinal, né? Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, está sentindo mais ainda essa conjunção, né? Esse novo início de Saturno e Netuno em Áries aciona mais ainda os signos cardinais. Então aqui a gente está falando de uma casa de associações, parcerias, casamentos, sociedades, o que está nesse movimento de diluição e reestruturação. Recomendo muito para vocês o vídeo de Netuno em Áries, que eu comento sobre a gente fazer essa diluição que vier na área de Áries, a gente fazer novas formas, novos formatos. Então, interessante ver isso aí para vocês, certo? Vamos lá? Vamos adiante. Me contem, librianos, se fez sentido. Escorpião. Escorpião está vivendo esse novo ciclo taurino na casa 7, que é uma casa de parcerias, associações, casamento, sociedades, né? Mercúrio está ali ao longo do mês também, trazendo a mente, a elaboração mental para isso, chamando a atenção dessa quadratura T para quem está em casas angulares principalmente, certo? Plutão ali no fundo do céu, trazendo essas transformações de base, de lar, família, emocional. E o Marte por um mês ali ainda, um pouquinho mais, numa casa de autoridade, de liderança. Então, como é que está sendo isso? Escorpião, que já é um signo de liderança, vivendo ali, talvez, disputa de autoridade. Cuidado aqui só com isso. Ou é você a autoridade, ou há uma disputa. Há uma impaciência aqui, por outro lado, há uma energia gigante para você usar esse Marte na 10 para desenvolver seus projetos, carreira, meta, profissão, enquanto que essa alunação está incentivando esse eu e o outro, né? O Novas Sementes na casa do casamento, onde Urano passou anos ali, dependendo do grau da sua casa, claro, já trazendo inovações, e a lua cheia no seu signo. Então, é a lua cheia de Escorpião. Nós temos uma lua nova e uma lua cheia por signo por ano. Então, veja o que desdobra, né? O que a vida traz de revelação com essa lua cheia. Especialmente, dá uma olhada o que houve lá na lua nova de Escorpião, no ano passado, em torno de novembro, em torno lá do mês do seu aniversário. Não vou ter a data aqui agora, mas na lua nova de Escorpião, aqui a gente tem um desdobramento desses 6 meses, do que foi plantado lá,
e de repente o que frutifica agora, né? Então é uma intensidade, o que traz a lua cheia no nosso signo, uma intensidade maior, a gente pegar mais leve, respirar fundo. E interessante porque Escorpião já tem a sua intensidade, como tem a sua potência de ressignificar. Fica muito com isso, porque Escorpião é o signo que mais tem essa capacidade de regenerar, de ressignificar, como nenhum outro. E essa intensidade agora chamada nessas casas angulares, porque as casas angulares pegam muitos temas que são muito caros para nós, certo? A conjunção Saturno-Netuno que eu estou comentando para todos os signos está caindo na casa 6, que é uma casa de trabalho também, né? Uma casa de cotidiano de trabalho, mas do gerenciamento do bem-estar. Então, fica acompanhando aí os próximos vídeos para a gente falar o que dá para pensar em termos desse gerenciamento do bem-estar. O que você faz todo dia que se repete, que de repente não faz mais sentido, ou o que você gostaria de colocar na rotina. Então, essa casa 6 passando por esse... É a casa de Áries, né, que a gente vem falando tanto astrologicamente, que está mobilizada. Transponha para o seu mapa e veja possivelmente essa casa aí para você, para muitos de vocês. Mas me conta se faz sentido, me conta o que está gerando aí de movimentos, de contexto maior que você vive. Sagitário. Sagitário vive essa lua nova, essa nova semente taurina na casa 6, que é essa casa do plantio do cotidiano, né, das atividades repetitivas que se somam, né, gente? Então, esse eixo 6-12, que eu chamo a casa 6 de pequeno templo, porque a gente minimiza a importância da casa 6, essas atividades repetitivas, o bem-estar, a saúde, o que faz sentido colocar no hoje, no aqui e agora. A gente falou de touro lá no começo do vídeo, do que dar corporalidade para a presença, né, para a matéria. Como materializar, que é uma casa de matéria, a casa 6, né? Mas esse gerenciamento do dia a dia, de saúde, de bem-estar, de cotidiano, de pares de trabalho, né? Os pares do trabalho, os colegas de trabalho, tudo que envolve a rotina, né? Casa 6, Mercúrio ali também. Então, Urano passou por ali por anos. Então, quais são seus planos para a rotina? O que você gostaria de colocar na rotina ou tirar da rotina? Né? E a lua cheia numa casa 12, o que se revela ali numa casa de entrega, de espiritualidade, do que a gente não controla, de talvez aqui esse pico emocional do mês pegando uma casa de interioridade, de se permitir, né? Sagitário é muito para fora, se expande, mas permitir um recolhimento, permitir um esvaziamento com essa casa 12, de ficar ali debaixo do cobertor um pouquinho, pisar na grama, abraçar a árvore, fazer essas coisas de 12 que reconecta com algo maior. A oposição ali, o Plutão-Marte, né, essa quadratura T, acionando as áreas de mobilidade. Né? Então, essa circulação, Plutão passando pela casa 3, que é a casa do dia a dia, dos irmãos, da comunicação. E o Marte ali no mês acionando uma casa 9. Então, o que está mobilizando aí para você? Novos estudos, questões ligadas ao exterior, que é um tema de Sagitário, questões legais. Então, depende do que você está vivendo, me conta aqui, você tem essa quadratura T acionada para uma área de cotidiano e essa área de mobilidade, né? Então, esses temas estão mais latentes nesse mês. A conjunção Saturno-Netuno, que eu estou comentando para todos os signos, esse Áries acionado aqui numa casa 5, que é uma casa de talentos, de criatividade, de relação com filhos, do que você faz bem, aproveitando essa Vênus aqui de reconhecimento de talentos, mas uma oportunidade grande com Saturno-Netuno de um novo start, né? Algo dilui, algo se reestrutura nessa área dos seus talentos, da forma como você se coloca. Sagitário é expansivo, né? Dos romances, dos namoros. Aqui há uma expansão, a casa 5 é importante para Sagitário, porque é uma casa de reforço da identidade de um signo que já é para fora, que já é expansivo, que nada é pequeno, né? Tudo é amplo. Então, veja como isso se dá para você, em que contexto você está vivendo essa casa 5.
Depois eu deixo um slide reforçando os temas das casas. O Júpiter na casa 7, quase saindo, né? Então aqui houve uma oposição aqui do seu regente na casa 7. Esse muito, né? O Sagitário está vivendo essa energia do muito com o Júpiter oposto e o Saturno quadrando o signo dependendo do seu grau. O Saturno está no grau 20 alguma coisa, cadê? Na Lua 27 já, na Lua nova, no final. Mas passou por essa quadratura, né, pelo Sol, que comprime, que exige. Como é que foi isso para você? Me conta, como é que isso atuou aí para você? Bom, veja se faz sentido, plante novas sementes no seu cotidiano, essa é a oportunidade com a Lua Nova de Touro. Para Capricórnio, a Lua Nova cai na casa 5, que é a casa dos prazeres, do romance, do que faz bem, dos talentos, da diversão, dos hobbies, com o Mercúrio ali. Veja o que faz bem, quais são seus hobbies, o que é um ciclo, a casa 5 é uma casa de alegria, é um signo para validar os seus talentos. E essa oposição aqui, essa quadratura está puxando nessa Lua Nova, né? A gente olhar esse eixo de oposição de Marte e Plutão na área de apego e desapego. Então, Plutão na casa 2, transformações profundas ali de valores, de recursos, de formas de ganho. E o Marte na casa 8, trazendo uma energia para uma casa intensa, uma casa de sexualidade. Marte já é um planeta de sexualidade. Do dinheiro compartilhado, talvez veja aí questões de disputas com relação a recursos. Mas não perca do radar que aqui estamos falando de uma potência de casa 5, certo? Capricórnio é um dos signos, potência de casa 5 quer dizer uma potência de alegria, uma potência de talentos, uma potência de pensar no que faz bem, de talvez iluminar aí a relação com os filhos. Capricórnio é um dos signos cardeais que eu comentei, que estão pegando a conjunção Netuno e Saturno de uma forma mais intensa, né? Então, o ascendente Capricórnio está ali mobilizando uma casa 4 que tem Áries, que é essa mobilização grande do signo de Áries, que é uma casa do doméstico, do lar, família de origem, emocional, raízes. Então, é uma casa de base. Então, as bases estão sendo aí mobilizadas e pedindo um novo começo com esse novo ciclo que a gente está vivendo. Talvez mudanças, questões ligadas a bens imóveis. Me conta como isso está se dando aí para você. E esse eixo, né, da Lua Nova com a Lua cheia se dando, então, o pico emocional do mês, acionando uma área de grupos, amigos, de planos futuros, de projetos futuros, de como você pode distribuir esses talentos aqui que foram plantados. Como que você distribui isso para mais gente? Fica a pergunta. Me conta que isso faz sentido, me conta em que contexto você está vivendo tudo isso. Aquarianos de plantão, outro signo fixo que pega as áreas angulares do mapa, né? Então, essa Lua nova convida um novo plantio ali de base, né? De lar emocional, doméstico, família, vínculos, tudo isso sendo acionado nessa Lua nova e a gente cuidando aqui com carinho dessa... Tô falando a gente, eu tenho ascendente aquário aí como você que está aqui neste vídeo, então a gente cuidando dessa oposição, né? O Marte está ali na casa 7, parcerias, associações, então é o nosso embate, a nossa impaciência, sociedades, com mega Plutãozão ali no ascendente, se já está... Gente, olha só, de novo, Plutão está 3 graus de aquário, vai ficar até 2044 em aquário. Então, se você é do final do signo, apesar de sentir por signo, eu acredito que a gente sente a entrada, mesmo que seja 0 de aquário, ou melhor dizendo, mesmo que seja 29 de aquário, quando entra no grau 0, você sente alguma mobilização. Aquarianos estão sentindo essa mobilização. Mas, em grau exato ali do seu ascendente, para cruzar o ascendente, dá uma olhada no grau e em que ano isso acontece. Dá uma olhada lá quando Plutão vai estar no grau do seu ascendente, certo? Mas, de qualquer forma, se já está cruzando aqui o ascendente, ou se já está por ali, temos esta oposição, né, de Marte e Plutão numa área muito relacional. Como se comporta,
a maneira como a gente se comporta ressoa no outro, não tem jeito. Ela vai ter um contraponto aqui. E aqui a gente está falando de muitas relações, né? No mundo, expressão no mundo, passando por essa revisão, né? E Plutão tende a trazer o que está crítico para ser reformulado. Marte ali por um mês e pouquinho, trazendo talvez esses embates, ou uma energia para lidar com essa questão, ou mobilizando novos inícios com relação a parcerias e associações. E esse eixo, né, do 4-10, da base do emocional, e a lua cheia se revelando ali numa casa de trabalho, meta, profissão, esse eixo aqui para o ascendente aquário e esse eixo aqui também para o ascendente aquário, né? Casas angulares acaba mexendo um pouco com tudo, com essa potência ali de você pensar, não perdendo o radar do touro ali, né? Da gente reforçar o nosso lado taurino na lua nova de touro, que é a base, o lar, que é o foco de atenção desse ciclo. A conjunção Saturno-Netuno, da qual nós vamos falar muito, que é a casa de Áries. Áries é a casa acionada nesse ano de 25, é a casa da comunicação, da fala, do pensamento, dos irmãos, dos parentes próximos. Então, essa área de como se expressa, de como fala, de como divulga, né, de como se relaciona com irmãos e quem está próximo ali, de um meio social próximo, né? A casa 3 é a casa de um meio social próximo, também acionada ali, certo? O Júpiter saindo da casa 5 em Gêmeos, entrando numa casa 6, que é uma casa de trabalho, já em junho de 25. Deixa no radar aí. Por último, não menos importante, Peixes, o último signo do zodíaco, bastante mexido, né, galera de Peixes, muita coisa aconteceu aqui, passou Netuno, passou Saturno. Como vocês estão aí nessa despedida de quase despedida definitiva até início de janeiro, fevereiro de 26, 25 bons meses aí com essa dupla em Áries e vocês fizeram aí a lição de casa e agora eles se encontram, né, aqui na casa 2, já falo disso. Mas esse é um novo ciclo para a casa 3, para Peixes, a casa de divulgação, de fala, de mobilidade, né, de como a gente circula, dos irmãos, dessa relação com irmãos, que tem um Urano que passou ali, né, então o que houve aí nesses últimos anos. A lua cheia se dando numa casa 9 de fé, de crenças, de expansão, de conhecimento, de fronteiras, de exterior, mobilidade, né? Mobilização, circulação, rodinha no pé, nesse ciclo, com Mercúrio ali que reforça esse lado do que você quer divulgar, falar, o que você está fazendo, rede social, divulgação, é questão com irmãos, me conta, até para a gente cuidar dessa quadratura, né, que eu tenho falado para todos os signos. No caso de Peixes, a gente está falando de Marte, Plutão acionando 6-12. Casa 6, essa casa do dia a dia, do cotidiano, do que a gente faz repetidamente, um gás aqui, né? Talvez querendo colocar tudo dentro da rotina, porque o Marte dá um gás. Então, como que você tem gerenciado a rotina, o bem-estar? O que você está planejando de novo? E o Plutão ali, anos a fio ali, numa área de espiritualidade, de entrega, de ressignificar, né? De trabalhar memórias antigas. Interessante, né? Esse ciclo de Plutão na 12 mal compreendida, que é essa casa que tudo abarca, né? De conexão com o divino, como que você tem buscado esse divino em você. E esse encontro aqui dessa casa de Áries tão mexida, que eu estou dando uma pincelada aqui para todos os signos, numa casa 2, que é uma casa de valores, né? De recursos. A Vênus está ali, aproveitem esse benéfico aqui por mais um mês e pouquinho. Saturno e Netuno começando um símbolo, uma jornada mais lenta de você pensar como você tem tratado recursos, valores, ganhos, meios de produção, novos começos com relação ao meio de produção, ao meio de ganho, ao meio de gasto, como é que é gastar, né? E, enfim, como é que é se planejar para esses temas de recursos aqui com Saturno e Netuno.
Mas esse ciclo é um ciclo de comunicação, de fala, né? De divulgar. Me conta aí o que você tem planejado divulgar, né? O que está em mente aí para você, como tem sido essa despedida de Saturno e Netuno. Quero saber de vocês, piscianos, e aproveite para plantar essas novas sementes em como você elabora o pensamento, quais são suas narrativas. Essa casa 3 é uma casa muito do que a gente fala para a gente mesmo, especialmente com o Mercúrio ali. A gente passa muito tempo dentro da nossa cabeça, né? Que é uma área de divulgar. Como também é uma área de mobilidade, a gente está vivendo essa quadratura T, eu tenho falado para os signos que tocam mobilidade, para a gente não entrar nessas raivas de trânsito, de briga, de impasse, enquanto está se movendo, enquanto está móvel, né? Não entra nos embates, brigas e tal, porque nós estamos nesse ciclo de disputas de poder ainda, de disputas de autoridade, né? Numa área que você se move, então vamos pegar leve, vamos paz e amor, como é a pegada pisciana, de usem o lado de vocês empático, acolhedor, né? Que permite, né? Que tudo abarca, que envolve a todos. Vamos lá, gente, vamos em frente. Eu cheguei aqui no final, onde não, eu aqui tô misturando o assunto, mas chegamos aqui ao último signo. Eu queria muito saber como isso ressoa para você. Se você ficou até o final, me avisa que você ficou até o final, porque é sempre uma honra. Me conta, vocês que são raiz, que assistem sempre, se fez sentido. Eu fico entre idas e vindas de fazer por signo, porque precisa transpor para o mapa. Aqui é só uma inspiração. Me fala se fez sentido. O meu receio só é que a pessoa alguns de vocês talvez não transponha e fique com uma informação equivocada. Mas aqui é uma inspiração para a gente ir pensando nesses símbolos, né? E usar a astrologia para a gente poder construir junto com o universo. E a lua nova em Touro, né, que é se concretizar, é uma oportunidade incrível da gente poder começar de novo. Todo dia é uma oportunidade da gente começar de novo, mas começar um ciclo cheio de energia, que é o ganho de luz da lua nova, né? Ela está sem luz, é irônico, né, que a gente não a vê, mas daqui para frente, nesses próximos 15 dias, só um ganho de luz, um ganho de potência. E eu desejo a cada um de vocês que vocês façam o melhor com essa energia toda. Espero ter contribuído com insights. E divide comigo, se inscreve no canal caso não tenha se inscrito. O seu like me ajuda. Você que gosta, que está aqui, o seu like me ajuda a circular mais. Ótimo ciclo taurino para todos nós. Até a próxima.